A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Você que nos assiste pela manhã, pela tarde, pela noite. Aqui Luciano Rode, Clínica Nova Esperança, Igreja de Santidade e Arrependimento. Meus irmãos, esse vídeo tem como objetivo maior assuntos concernentes, à obra de Deus, a minha vida, a vida do pastor Júlio César, e trazer para vocês um alerta, um alerta correlacionado a tudo que está acontecendo, e trazer também o despertamento da parte daquelas pessoas que nos apoiam ou até mesmo nos perseguem, E queria, como texto base, trazer para vocês o livro de 1 Coríntios, capítulo 13, para comentar, para falar o que eu vou falar aqui, os comentários que eu vou fazer, os relatos que eu vou estar colocando diante de vocês, diante desse vídeo. 1 Coríntios capítulo 13, do verso 1, a suprema excelência do amor. E ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse o amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse montes, e não tivesse o amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento de pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Com base nessas palavras, meus irmãos, eu quero chamar a atenção de todos vocês para esse texto que fala do amor, O amor que nos últimos dias tem se esfriado. São poucas pessoas que você conhece hoje em que você pode encontrar as qualidades, os adjetivos que foram lidos correlacionados ao amor aqui. São poucas pessoas na Terra, podemos contar até nos dedos, de quantas pessoas poderiam ser achados esse sentimento tão lindo que vem da parte de Deus. E durante esses 3 anos e meio que eu estou do lado do pastor Júlio César, enganjado nesse trabalho, enganjado nessa obra, quando eu tive uma experiência com Jesus, dobrando meus joelhos na beirada da minha cama antes de ser selecionado para estar aqui, dizendo: Jesus, se esse homem é um homem de Deus, se tu me queres do lado dele, eis-me aqui, envia-me a mim. E nesse momento eu estava cuidando da minha mãe, lavando, cozinhando, dando os remédios, fazendo companhia, em gesto de amor para com ela. Mas quando Deus me chamou para estar aqui, então eu tive que passar a demonstrar o sentimento de amor ao Todo-Poderoso. Amar a Ele acima de todas as coisas, e o próximo como a mim mesmo. Naquele momento eu estava amando a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a mim mesmo. Eu estava dedicando a minha vida para cuidar da minha mãe. E quando Ele me chamou,
nesse gesto de ter vindo para cá, de ter me trazido aqui, eu pude então provar a Deus o amor que eu tenho por Ele, por essas almas que hoje estão nas minhas mãos, e pelo chamado que também está na minha vida. Graças a Deus, o sentimento do amor, o sentimento daquela pessoa que nasceu de novo, o sentimento daquela pessoa que hoje é uma nova criatura, que tem o caráter de Cristo formado em mim, aonde habita o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, para ele habitar numa pessoa, ele tem que achar graça verdadeiramente. As pessoas hoje confundem muito a visita do Espírito Santo na sua vida e a moradia do Espírito Santo na sua vida. Deus pode sim visitar você todos os dias, mas morar dentro de você todos os dias, isso já faz parte do novo nascimento. E aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E quando falamos em amor, né, nos adjetivos correlacionados ao amor inseridos neste texto, uma das coisas que me chama a atenção aqui é que fala que ainda que eu entregasse toda a minha fortuna, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo padece. Não se conduz inconvenientemente, nem com leviandade, não se irrita nem suspeita mal. Havendo línguas, cessarão, havendo profecias, também cessarão. Mas o amor é tudo. A Bíblia, ela se resume nessa palavra, amor. E é em demonstração de amor a Deus em primeiro lugar, e depois em demonstração de amor à vida do pastor Júlio César e a estas almas que estão aqui, nas minhas responsabilidades, que eu estou aqui. 3 anos e meio da minha vida estou aqui dedicando a minha vida na obra do Senhor, sem ganhar R$1, sem ganhar R$1, meus irmãos, sem nenhum tipo de interesse financeiro. Muitas pessoas acham que eu estou do lado do pastor Júlio César até esses dias de hoje por interesse, né? Interesses financeiros. Mas quem deixaria sua vida? Quem abriria a mão do conforto que eu tenho lá na minha terra, da minha mãe, dos meus familiares, sem ganhar R$1, a não ser por amor, né? A não ser por amor, o chamado tão lindo que Deus tem na minha vida. E durante esse tempo todo o qual estou do lado do pastor Júlio César, eu tenho visto, meus irmãos, com os meus próprios olhos. Eu pude conhecer o pastor Júlio César agora nesse ano, né, de 1 ano e meio para cá, eu pude conhecer um pouco mais, me aprofundar mais na vida do pastor Júlio César. Morei com ele, né, como vocês todos já sabem, morei um tempo da minha vida com ele, estive ali lado a lado, né, estive também do lado dele nessa obra. O pastor Júlio César, ele, desde os primeiros dias que eu conhecia ele mudou, mas mudou para melhor. Ele veio crescendo espiritualmente, pegando experiências, né? E do lado do pastor Júlio César haviam muitas pessoas, umas por interesse, outras por interesse da fama, até mesmo do dinheiro. Passou tantas pessoas por este ministério ao lado do pastor Júlio César. E essas pessoas, meus irmãos, infelizmente, elas, por falta de amor, por não conhecerem a Deus,
e nem o seu amor. Começaram a enxergar as falhas, os defeitos do pastor Júlio César e não suportaram, porque se amassem, suportariam, porque o amor tudo suporta. E começaram a sofrer e não suportaram o sofrimento, mas se tivessem amor, suportariam, porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. E falando, e saíram, né, aborrecidos, frustrados, que querendo ou não, pastor Júlio César é um ser humano como igual a mim, igual a você, cheio de falhas, defeitos, mas olharam somente para as falhas, olharam somente para os defeitos. Mas quem ama, enxerga sim as falhas, enxerga sim os defeitos, mas também enxerga as qualidades. As qualidades de um homem de Deus que tem o pastor Júlio César, de um homem que tem o coração de Deus, que dentro dele está sim o amor, a caridade. Um homem que entregou a sua vida e entrega até hoje. Um homem que ajudava e ajuda ainda as pessoas, ajudou a todos que passaram por aqui, se dedicou a todos que passaram por aqui. Uns mais, outros menos, sim, mas fez com amor, com entrega, com muito carinho. E eu estou aqui, meus irmãos, e eu não quero aqui trazer vanglória para mim. Eu não quero trazer aqui, meus irmãos, menção daquilo que eu sou ou deixo de ser, mas eu quero trazer menção daquilo que Deus me fez ser, porque toda a glória e toda a honra pertence a Ele, e eu estou aqui até hoje, e enxerguei sim os erros, as falhas, os defeitos do pastor Júlio César, sim, enxerguei, sei quais são, sei o que acontece e o que deixa de acontecer, mas com o sentimento maior do amor, eu ainda estou aqui, não para ser um juiz, não para ser o juiz da vida dele, mas para ser um homem de Deus, aonde habita o amor de Deus, que tudo sofre, tudo crê, tudo padece, tudo espera, que não se irrita, não se conduz inconvenientemente, nem suspeita mal. Esse amor de alguém que nasceu de novo diante de Deus, para ajudá-lo, para estender também a mão, assim como ele me estendeu a mão um dia. Porque através da vida e da família do pastor Júlio César, ao qual Deus levantou neste ministério, é que eu também cheguei até aqui. É que é onde eu pude desenvolver o dom de Deus na minha vida, o ministério, a vocação e o chamado. Com muita persistência, perseverança. Estou aqui porque Jesus me trouxe aqui. Mas Jesus me trouxe aqui através da vida dele. Através da família dele. Que hoje, infelizmente, se encontra longe dele. Ele pagou preço. Pagou preço, sim, por causa, quem sabe, dos seus erros, da sua falta de experiência, sua falta de maturidade, né? Sim, eu não estou aqui, meus irmãos, querendo ofuscar a realidade dos fatos, de tudo que já vem acontecendo, já aconteceu, mas aqui eu quero fazer um alerta e chamar a atenção de como se encontra hoje o pastor Júlio César, de o quanto ele está sofrendo. Quando ele fala em primeira pessoa com todos vocês que está sofrendo, muitos não levam a sério que ele está doente, que ele está sem saúde, né? Que ele já não suporta mais os problemas, as lutas e as tribulações, já não tem mais saúde para continuar nessa caminhada. Quando ele fala isso em primeira pessoa, muitas pessoas não acreditam, mas eu quero dizer para vocês que é muito sério, é muito grave, né? Pastor Júlio César, devido às frustrações, devido às decepções que ele teve, né, através de muitas pessoas que os decepcionaram, que traíram ao pastor Júlio César e a sua família, né? Nesse quesito aqui eu incluo também a vida da Camila, das crianças que estão sofrendo hoje, né, que pagaram sim o seu preço também por causa das frustrações, por causa de tantas coisas que aconteceram, de pessoas que se aproximaram,
que até mesmo conviveram intimamente com ele, né? E as pessoas que também não viveram intimamente, indiretamente de alguma forma, mas as frustrações, né, meus irmãos, que ele sofreu por amar demais. Por amar demais eu não digo, porque ninguém ama demais, e sim o suficiente, mas por amar, o amor verdadeiro. Esse amor aqui, esse texto que eu acabei de mencionar com todos vocês, a suprema excelência da caridade e seus adjetivos, né? Um homem que se dedicou, se entregou e se entrega até hoje. E que vive para esta obra. Mas a verdade é que o pastor Júlio César, hoje, ele só está de pé pela misericórdia de Deus. Mas ele já não tem mais saúde. Ele fica até com medo, meus irmãos, de fazer uma bateria de exames, né? Para não chegar ao conhecimento dele, para não abalar mais ainda o psicológico dele, daquilo que ele pode, daquele problema de saúde que pode estar na vida dele. E olha a idade que ele tem, meus irmãos. Hoje o pastor Júlio César, ele não tem 40 anos de idade. E devido a todo esse sofrimento, está sem saúde psicológica, espiritual, física, somente por amar você. Por amar você que um dia passou por aqui com a gente e se afeiçoou nos seus erros, nos seus defeitos. E ao invés de você, que tem todo o direito, tinha todo o direito e tem sim todo o direito de seguir o seu caminho, a sua vida, ao invés de você sair daqui em paz, como alguém que nasceu de novo e viver a sua vida, você fez ao contrário. Você emprestou a língua para o inimigo da sua alma, pegou os defeitos do pastor Júlio César, os erros, e com o dedo acusador foi para a mídia o acusar. Agora eu te faço uma pergunta: será que Jesus faria isso com você? Será que Jesus faria isso com a sua alma? Sendo que sim, ele tem todo o direito de fazer, se ele quiser. Mas por amor ele não faz. Por amor ele não nos acusa. Por amor ele não nos aponta. E já deixou a sua palavra para que nós, pessoalmente, individualmente, vivamos a nossa vida em retidão com Deus. Não precisa de terceiros para nos acusar, para nos apontar, ou para querer justificar algum assunto ou alguma coisa, através do erro de outrem. Então, meus irmãos, é muito sério. Eu quero convidar você, Igreja do Senhor, você que nos apoia, você que nos persegue, porque nós amamos as pessoas que nos perseguem. Nós amamos. Se eu encontrar uma pessoa que falou mal de mim agora, na rua, eu não desvio meu caminho dela, não. Eu vou até ela. Tento abrir o espaço para uma conversa, para um sorriso, para um abraço, como se nada tivesse acontecido. Mas eu quero pedir para você encarecidamente, fazer um apelo. Vamos orar pela vida do pastor Júlio César, meus irmãos. Vamos fazer uma campanha de oração, num gesto de amor, de alguém que nasceu de novo, de alguém que quer ver o bem do seu próximo, de alguém que quer ver o pastor Júlio César novamente, que Deus levante ele novamente, e traga a ele a vida novamente,
que ele seja aquele homem usado por Deus nas pregações, nos evangelismos. Vamos orar por ele, meus irmãos. Vamos fazer uma campanha de 40 dias de oração, de jejum. Falei 40 dias, mas enfim. Mas fazer uma campanha para que Deus, meus irmãos, dê a ele saúde, dê a ele força de continuar nessa caminhada, dê a ele força de perseverar. Deus levante o pastor Júlio César, para que Deus restaure o casamento do pastor Júlio César, una ele e a família novamente, e tudo venha a ser como era antes. Vamos nos unir em amor. Vamos esquecer dos defeitos, dos erros que o pastor Júlio César cometeu lá atrás. Vamos olhar para nós agora, para os erros que nós cometemos em relação à vida dele. Vamos nos julgar a nós mesmos e vamos nos unir, vamos nos dar as mãos, vamos nos unir numa só fé, num só amor e ajudar para que esse homem de Deus se levante. Quantas pessoas se promoveram através da vida dele? Quantas pessoas hoje estão famosas através da vida do pastor Júlio César? Quantas igrejas foram abertas aí? Pastores que estão pregando o evangelho, pegaram o exemplo que Deus formou, esse caráter de exemplo na vida do pastor Júlio César, da forma diferenciada de pregar o evangelho, de acudir o necessitado, o faminto. Pegaram o exemplo e deram certo. Estão lá. Glória a Deus por isso. Homens de Deus, mulheres de Deus que estão trabalhando na seara do Senhor, que vocês estão vendo na internet. Muitas pessoas, né, que pegaram o exemplo e Deus está honrando sim. Mas tudo começou através da vida deste homem. Então, meus irmãos, é muito grave, é muito sério. Ele precisa muito das nossas orações. Vamos orar por ele. Vamos ajudar esse homem, meus irmãos. Vamos ajudá-lo em oração. Vamos ajudá-lo, meus irmãos, com a caridade. Com a caridade, o sentimento do coração de Deus. Estender a mão, arrancar, cortar o dedo acusador e estender a mão amiga. Estender a mão amiga para levantar. Como fez aquele homem na parábola do bom samaritano. O religioso passou de largo. Os religiosos hoje passam de largo, estão vendo o pastor Júlio César ferido, pedindo ajuda, mas passam de largo. Mas o bom samaritano pegou, olhou para aquele homem e dentro dele tinha um coração quebrantado, coração misericordioso, foi ali, estendeu a mão para aquele homem e ali ajudou ele a curar as suas feridas e trazer aquele homem novamente a uma esperança de vida. Esqueçam a religião, meus irmãos. Religião mata, a letra mata. Mas o amor de Deus nos vivifica em toda a verdade e vai nos trazer união aqui e nos proporcionar o direito de vida eterna. Porque a palavra amor, nela está resumida a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Que Deus abençoe a todos. Que nesse momento que você está vendo esse vídeo, você possa sensibilizar o seu coração e entender que tem alguém clamando por ajuda, por misericórdia, pelas orações e pelo apoio de vocês, que é o pastor Júlio César. Um homem que quando vem aqui na clínica, ele não demonstra. Ele vem para cá, ele sorri com a gente, ele brinca com a gente, ele come com a gente, dorme com a gente. Mas ele não demonstra o sofrimento da sua alma.
Só quem convive com ele, quem conversa com ele todos os dias, como eu e com algumas pessoas que estão do lado dele hoje como bons samaritanos, pessoas que Deus colocou do lado dele hoje como bons samaritanos para estender a mão, porque os religiosos viraram as costas para ele. Só pessoas assim sabem o que ele está sofrendo, como ele está sofrendo e o quanto ele precisa de ajuda. Então eu te convido hoje, seja sensível à voz de Deus. Esqueça o passado, apague o passado, arranque as mágoas que existem dentro de você e deixe o amor de Deus florescer na sua vida e nos ajude através das suas orações. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos. Me dediquei a fazer esse vídeo porque é uma necessidade muito grande, esse alerta trago a todos vocês. Espero a compreensão de todos vocês. Quero dizer que amo a todos vocês, os que me amam, amo os meus amigos, amo os meus inimigos, aqueles que me alegram, aqueles que me aborrecem, aqueles que me maldizem, me maltratam, eu também amo de coração. Vamos nos unir. De mão dadas, meus irmãos. E com amor no coração nós venceremos todas as coisas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que Deus possa falar fortemente às suas mentes, aos seus corações. Que você possa entender que existe um Deus nos céus, que é um Deus de justiça sim, mas que a sua supremacia e excelência está no sentimento de amor e de misericórdia para com todos aqueles que também assim se portarem diante dele. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Amém.